Que a paz do Mestre da Paz possa nos encontrar em paz aonde nós nos encontrarmos. Albino Teixeira, a sua equipe que coordena as atividades e que hora nós nos encontramos, possa nos dar o suporte para que possamos continuar a nossa existência com fé e esperanças. No dia de hoje, nós apresentaremos para a nossa meditação o Pai Nosso, essa prece intitulada a Prece Dominical, que muito pode nos ajudar a recebermos essa paz do Cristo e nela continuarmos. Qual é a compreensão real dessa prece? Qual é a importância quando nós realizamos uma prece bem sentida? E aquilo que nos traz a doutrina espírita, aquilo que traz o Evangelho, vai nos ajudar a nos fortalecer perante o Pai Nosso, perante essa prece maravilhosa que o Cristo nos ensinou. Mas, quando nós falamos do Pai Nosso, como é que surgiu o Pai Nosso? Nós temos a citação do Pai Nosso no Evangelho de Mateus. Mas nós sabemos que, para que algo aconteça, é necessário haver algumas premissas. É necessário que alguma coisa, que algo incite àquele acontecimento. E Humberto de Campos, magnificamente, no livro Boa Nova, lá no capítulo 18, intitulado Oração Dominical, vai nos trazer os bastidores, se assim podemos dizer, da oração do Pai Nosso. Uma história comum, uma história de um de seus discípulos, dos discípulos do Cristo, que fez com que o Cristo trouxesse e aproveitasse uma história comum, assim como ele fazia sempre, para trazer um ensinamento mais profundo, que iria ajudar a todos os seres. Porque Pedro havia levado Jesus, nos conta Humberto de Campos, à casa de sua sogra. E lá também, isso está narrado no Evangelho, Jesus cura a sogra de Pedro. Ela estava com dores e Jesus, com a imposição de mão, cura a sogra de Pedro. E ela, obviamente, fica extasiada e maravilhada com aquela cura. E, restabelecida da saúde, assim como acontece em todos nós passamos, e ela também passou, a reflexionar mais atentamente a respeito daquele acontecimento. E ela passou a reflexionar, segundo Humberto de Campos, mais atentamente acerca de Deus que está nos céus, sempre pronto a atender às nossas súplicas. Então ela pensou, eu estou aqui, estava com a dor de cabeça, comecei a pensar numa solução, a fazer as minhas preces, as minhas rogativas, e vem Jesus e me traz a cura. E aí, certo dia, ela chamou o genro para poder falar a respeito daquele acontecimento e perguntou a Pedro sobre a possibilidade de pedirem a Jesus, já que Jesus tinha poderes, né, excepcionais, perguntou a Pedro dessa possibilidade de pedir a Jesus favores fora do contexto diretamente ligado à família dela. E falou com Pedro, não, nós precisamos lembrar que Jesus é um emissário direto e poderoso de Deus. Então, ela recebe a cura, medita sobre aquela cura, verifica o poder de Jesus e pede a Pedro para poder pedir a Jesus
vê a possibilidade de Jesus atender algumas necessidades da família. Mas quais eram as necessidades? Quais são as necessidades que nós pedimos a Jesus, pedimos ao plano espiritual, pedimos a Deus para nos ajudar? Eis a questão. Porque a sogra de Pedro queria a solução de 3 problemas básicos. Ela queria pedir a exiguidade de dinheiro. O dinheiro para ela estava pouco. E para quem não está? Queria pedir a ela a solução do peso dos serviços domésticos. Ela estava trabalhando muito. E quem não está trabalhando muito? E queria pedir a ela também para dar uma organizada na casa. Que a casa estava pobre de recursos. E disse ela a Pedro, essas 3 simples coisas, falta de dinheiro, muito trabalho e a casa sem recursos, eram coisas fáceis de Jesus remediar. Nós verificamos que ela faz uma avaliação de tudo e quer pedir alguns favores diretos a Jesus. E aí Pedro fica numa enrascada, dizemos assim, ou como muitos dizem por aí, numa sinuca de bico, porque ele sabia que Jesus nunca desprezava o ensejo de ensinar o bem, mas aquilo que realmente era proveitoso para os discípulos. E seriam aquelas perguntas da sogra de Pedro, aquelas solicitações justas, mas ele precisava atender a sogra, mas ele precisava colocar aquilo de uma forma a Jesus, de que a oportunidade de ensinar o bem não fosse desperdiçada. E aí ele buscou uma oportunidade de falar com Jesus, para colocar aquelas situações. E Pedro foi rodeado como um bom mineiro, comendo pelas beiradas, até achar uma oportunidade de falar sobre o assunto. Então, Pedro tentou provocar de muito leve a solução do problema. Aí, em certo momento, ele perguntou com sinceridade ingênua. Narra Humberto de Campos no livro Boa Nova. Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? Ele pergunta, e Jesus, didaticamente, como fazia muitas das vezes, responde com outra pergunta. Como não, Pedro? Dizendo o seguinte, você está duvidando? Você está duvidando, Pedro, que Jesus não atende às nossas preces? E aí volta ele, mais adiante, forçar Pedro a raciocinar por ele mesmo. Porque o grande mestre não dá as respostas prontas, senão que ajuda os alunos, os seus discípulos, a buscarem as respostas por eles mesmos. Porque a solução dos problemas está em nós mesmos. As leis de Deus estão na nossa consciência e se nós as buscamos, nós conseguimos soluções para todas as nossas dificuldades. E aí Jesus volta a reafirmar a pergunta de Pedro com outra pergunta. E pergunta para Pedro assim, acreditaria, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreria as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, sem que nenhum resultado obtivessem? Levando Pedro, de novo, a pensar se Deus escutaria ou não todas as nossas preces, todas as orações. E aí Jesus completa, depois de deixar Pedro meditando sobre aquelas perguntas. Não tenha dúvidas, todas as orações são ouvidas. Então, a primeira pergunta de Pedro foi respondida. Colocou ele para raciocinar, nos colocando também para raciocinar, e respondeu. Então, Pedro deve ter pensado, então, se nós pedirmos mais dinheiro,
pessoas para nos ajudar em casa, para diminuir a nossa quantidade de trabalho. E uma casa melhor, então Deus vai ouvir. Mas Pedro pega e vira para Jesus e fala o seguinte: se Deus ouve a súplica de todos os seres, por que tamanhas diferenças de sorte? Aí já ele começa a entrar, tá? Mas nós vivemos uma condição, outros vivem em condições diferentes. Todo mundo pede condições boas, porque alguns têm e outros não. Foi essa a pergunta que Pedro fez a Jesus. Mas aí ele coloca exemplos. E fala, por que razão eu sou obrigado a pescar para sobreviver, enquanto Mateus, Levi, ganha bom salário no serviço dos impostos, com a sabedoria dos livros? E não contente com aquele exemplo, coloca ele em um outro exemplo para se aproximar um pouco mais daquilo que a sogra pedia. Porque no primeiro momento ele leva a questão da sogra, que era a questão da falta de recursos, porque eles tinham poucos recursos e Levi tinha muitos recursos. E depois ele coloca a questão dos trabalhos, porque ele fala assim, Jesus, como que Joana de Cusa tem muitas servas, enquanto a minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Aí ele coloca já a segunda questão que a sogra dele havia pedido, a questão de muitos trabalhos. Aí Jesus faz as ponderações e fala para ele, Pedro, a todos nós Pedros e Marias no dia de hoje, os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Todo trabalho honesto é de Deus. E aí vai dar a Pedro a seguinte lição através de uma pergunta. E essa lição também vem ao nosso encontro através dessa pergunta dada a Pedro. Achas, Pedro, que uma casa estaria completa sem as mãos avinegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? É preciso considerar que todo trabalho é útil. Se todo mundo for engenheiro, quem vai ser o pedreiro? Jesus pergunta isso para todos nós. Se todo mundo cobrar, quem paga? Todo o trabalho é útil. E aí depois, com relação às questões de Joana de Cusa, ter as servas, ou que muitas vezes nós pensamos que outras pessoas têm condições melhor, Jesus vai dizer, quem poderá garantir que Joana terá essa resolução por toda a vida? Nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes, estamos em um determinado nível no momento e não sabemos o que vai se passar posteriormente. Nós nunca sabemos. Nós nunca sabemos o que vai nos acontecer no dia de amanhã. E aí nós precisamos entender que nós precisamos estar servindo sempre. E aí Jesus, literalmente, na narrativa de Humberto de Campos, vai dizer o seguinte, no mundo, há grandes generais que, apesar de suas vitórias, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Então, todos nós temos dificuldades. Aí Pedro ouviu aquelas explicações todas e falou, poxa vida, não consegui ainda entender, não consegui ainda pegar todos os ensinamentos. E fala com Jesus, Senhor, como deveremos interpretar a oração? Qualquer uma delas, e como deveremos interpretar
a oração dominical, o Pai Nosso. Mas se nós buscamos Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no capítulo e na parte que ele trata da prece, Allan Kardec, magnificamente, junto aos espíritos superiores, vai nos trazer explicações que vai nos deixar mais aptos a fazer as nossas solicitações, a entendermos quando, como e por que somos atendidos daquela maneira. Porque Allan Kardec, das perguntas 658 a 666, vai trazer uma série de explicações para nós, e nós podemos enumerar as 3 primeiras perguntas. Porque na primeira pergunta ele vai dizer o seguinte: agrada a Deus a prece? Quando nós estamos em prece, nós estamos agradando a Deus? E os superiores vão responder: claro, a prece sempre é agradável a Deus. Mas de que forma? Porque nem tudo que nós fazemos pode ser agradável ao outro. Vai depender da forma com que nós a executarmos. E os espíritos superiores vão dizer o seguinte: quando ela é ditada pelo coração, ela agrada a Deus. Porque Deus vai fazer a avaliação pela intenção. Então, qual a intenção daquela prece? Não é se nós estamos pedindo, como a sogra de Pedro, por dinheiro, por casas melhores, por ajudantes para nos aliviar nos nossos trabalhos diários, mas qual a real intenção daqueles pedidos? E vai ainda agregar a essa resposta os espíritos superiores dizendo: é preferível uma prece do íntimo àquela prece que nós conversamos, batemos um papo com o nosso anjo da guarda, com os nossos amigos espirituais, do que aquela prece que nós decoramos, às vezes de forma maravilhosa, porque o sentimento vai naquele bate-papo sincero. E muitas vezes o sentimento não vai em uma prece declamada ou lida, quando muito bem executada. E ainda agrega mais ainda os espíritos superiores a resposta dessa pergunta de Allan Kardec, se agrada a Deus a prece. Que um homem fútil, orgulhoso e egoísta, quando está em prece, ela vai ser considerada se dele saírem sentimentos de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, todos nós, quando realizarmos a prece, seja ela a prece dominical, seja ela a oração do Pai Nosso, seja ela a prece que for, se nós realmente colocarmos no nosso sentimento o desejo sincero da transformação, nós seremos atendidos e agradaremos a Deus. Mas a prece serve para... Para que serve a prece? E Allan Kardec, igualmente, vai perguntar aos espíritos superiores, nos trazendo o livro dos espíritos, qual que é o caráter geral da prece. Aí a prece tem 3 vertentes, digamos assim. A prece é um ato de adoração. A definição geral é um ato de adoração. Quando nós iniciamos a prece, nós vamos nos aproximando a Deus, porque nós começamos a pensar nele. E o pensamento vai fazendo esse trabalho de aproximação com Deus.
E aí nós nos colocamos em comunicação com ele. E as três vertentes da prece seriam louvar a Deus, pedir e agradecer. Nós, espíritas que somos, ainda louvamos muito pouco a Deus. Pedir e agradecer, nós já o fazemos, acredito que pedir com muita maestria. Então, a prece é um ato de adoração a Deus, nós nos aproximamos dele e podemos, através dela, engrandecer a Deus, louvando, pedindo a ela por nossas necessidades e agradecendo a ele por aquilo que nós recebemos, ainda que sejam dificuldades. E tornaria a prece o homem melhor, pergunta Kardec aos espíritos superiores. E diz os espíritos superiores que sim. Porque quando nós fazemos essa aproximação a Deus, nós nos tornamos mais fortes. Nos tornando mais fortes, nós estamos melhores. Deus vai nos enviar bons espíritos a nos socorrer, e uma vez que nós somos socorridos, nós estamos melhores do que antes. E aí já vai uma grande dica. Se nós queremos nos tornarmos seres melhores, devemos estar em prece constante. Estar em prece constante é estar em contato com Deus. E aí vai nos facilitando esse entendimento. A prece sobre todos os aspectos. E nós verificamos que nós nunca seremos abandonados, porque todas as vezes que nós fizemos essa aproximação, nós receberemos bons espíritos para nos assistir. E o essencial, nos dizem os espíritos superiores, não é rezar muito, rezar 10, 20, 30 Pai Nosso, mas rezar bem, fazer uma prece bem sentida. E nos alertam eles que muitos de nós fazemos da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. Aí fala, a eficácia da prece, sigilo Pai Nosso, não é da prece em si, mas da maneira que nós aplicamos. Aí vejamos que Allan Kardec nos traz em 3 perguntas uma amplitude e um aprofundamento grande de como nós devemos fazer a prece. E o Evangelho segundo o Espiritismo, em uma orientação dos Espíritos, um dos Espíritos da codificação vai nos dizer que a prece é nada mais, nada menos do que o cumprimento dos nossos deveres. Isso nos ajuda sobremaneira. Precisaremos nós outros ficarmos recitando preces, e preces e preces, segundo esse Espírito superior do Evangelho segundo o Espiritismo, nós, cumprindo com as nossas obrigações, nós estaremos adorando a Deus, nós estaremos pensando nele, nós estaremos aproximando dele, e ele estará nos enviando bons espíritos a nos ajudar, para que nós possamos nos melhorar. E nós estaremos fazendo tudo com o coração. Por quê? A doutrina é de raciocínio, e se nós raciocinamos o que nos disse esse Espírito superior, nós verificaremos que se nós cumprirmos com os nossos deveres de pai, com os nossos deveres de cidadão, com os nossos deveres de mães, de filhos, de amigos, de superiores ou inferiores, nós estaremos cumprindo com aquilo para o qual nós viemos nessa existência.
E nós viemos para a existência para nos melhorarmos. A programação foi feita, e se uma vez que nós cumprimos essa programação, nós estaremos próximos a Deus. E aí nós conseguiremos fazer uma prece bem sentida, uma aproximação real com Cristo. E quando Pedro fazia toda aquela aproximação a Jesus, Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, em tudo, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. E quando nós fazemos e cumprimos com os nossos deveres, nós estamos ininterruptamente contactados e em contato com Deus. E aí, quando nós vamos cumprir os nossos deveres, nós vamos colocando, pouco a pouco, as nossas dificuldades, o coração, com o sentimento, e vamos sendo atendidos. Aí Jesus, na lição que nos apresenta Humberto de Campos, vai dizer: nesse intercâmbio incessante, nós devemos apresentar a Deus no segredo, nas nossas íntimas aspirações, as nossas dificuldades, as esperanças, as dúvidas e os amargores. É quando nós estamos cumprindo com os nossos deveres, por exemplo, com pais, e que nós temos algumas dificuldades com nossos filhos, nós colocamos no nosso coração nesse pedido, nessa aproximação com Deus. Aí colocamos: nossa, será que isso está certo? Será que não está certo? Estou angustiado ou angustiada com tal situação. E Deus sempre vai nos trazer as respostas através das ajudas pelos seus emissários. E o simples fato de nós fazermos isso já vai nos aliviar. Aí Jesus reforça isso, dizendo: essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo, restaurando-lhes as energias, porque Deus lhes concederá de sua luz. É, portanto, Pedro, a nós todos, Pedro, no dia de hoje, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como a respiração. E aí os espíritos superiores vão nos alertar para que nós não tenhamos a prece, singela o Pai Nosso, como ocupação do tempo. Mas as instruções dos espíritos, quando o espírito superior nos diz que a prece é o cumprimento dos nossos deveres, quando nós estamos cumprindo os deveres, nós estamos fazendo isso dioturnamente. Então, o cumprimento dos deveres é natural, como a respiração. Naturalmente, devemos buscar ser bons pais, bons filhos, bons amigos, bons cidadãos. E isso é um meio seguro de nos identificarmos com Deus. Mas mesmo que nós façamos um Pai Nosso a cada minuto, se nós não colocarmos os nossos sentimentos, as nossas reais necessidades, disto nada valerá. E alerta Jesus a Pedro que muitas vezes nós buscamos a prece nos momentos de incerteza e angústia do coração. Aí vai Jesus, mais especificamente dizendo: se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Então, muitas vezes, muitas pessoas não fazem recurso da prece. E quando vem uma dificuldade grande, dobram o joelho impedidos. Mas nós devemos estar em prece a todos os momentos. Nós não podemos esquecer que, enquanto mais próximo nós estivermos de Deus, mas nós conseguiremos soluções e ajuda para as nossas
dificuldades. Passado aquele primeiro momento daquelas conversas, Pedro ainda não tinha a solução para os problemas da sua sogra, tinha entendimento de algumas situações, e passaram alguns dias, quando Jesus estava com os companheiros todos, Simão volta ao assunto e diz o seguinte: Senhor, Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterada a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado os objetivos de minhas súplicas. Entristecido, Pedro coloca essa situação no meio de todos que ali estavam. E Jesus, já sabendo de tudo, pergunta para Pedro e pergunta para todos nós: e que tens pedido a Deus? E faz isso ele sem nenhuma perturbação. E Pedro, em função daquela pergunta, se declara e diz: tenho implorado a sua bondade para que apenas os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Ele não cita os 3 problemas anteriormente colocados pela sua sogra. Aí Jesus contempla, assim como contempla a todos nós com as nossas fragilidades, e verifica aquilo que ele poderia colocar e dispor para a realização da obra evangélica da qual ele estava encarregado. Aí diz a todos nós: enquanto nós rezarmos pedindo a Deus a nossa satisfação de nossos desejos e caprichos, é possível que nós vamos terminar as nossas preces, os nossos Pai Nossos, inquietos e desalentados. E segue Jesus: mas sempre que nós solicitarmos as bênçãos de Deus, a fim de compreender a justa vontade a nosso respeito, nós receberemos prontamente a bênção do consolo e da paz. Então, quando nós fazemos o Pai Nosso e que nós buscamos entender a justa e sábia vontade de Deus, nós já recebemos esse consolo. Nós já nos apaziguamos para buscarmos melhores soluções. E aí Pedro, imagino eu, depois de todas aquelas lições, pede a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, aproveitando a oportunidade, e Mateus, aproveitando aquele momento ímpar da história da humanidade, toma os pergaminhos para fazer anotações. E naquele momento, narrando-nos Humberto de Campos, o Messias pronunciou pela primeira vez a oração que legaria à humanidade. Jesus, elevando o seu espírito magnânimo ao Pai Celestial e colocando o seu amor acima de todas as coisas, exclamou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. E ponderando que a relação e a redenção da criatura nunca se poderá efetuar sem a misericórdia do Criador, considerava a imensa bagagem das imperfeições humanas, continuou: venha a nós o teu reino, dando-nos a entender que a vontade de Deus, amorosa e justa, deve se cumprir em todas as circunstâncias. E acrescentou:
Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, esclarecendo que todas as possibilidades de saúde, trabalho, experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. E prosseguiu: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mostrando que as criaturas estão sempre sob a ação da lei de compensações e que cada uma precisa desvencilhar-se das penosas algemas do passado obscuro pela exemplificação sublime do amor. E assim acentuou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus, conhecedor, porém, das fragilidades humanas, para estabelecer o princípio da luta eterna dos cristãos contra o mal, terminou a sua oração dizendo com infinita simplicidade: não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Que o Mestre da Paz, que nos traz esse legado magnífico da oração do Pai Nosso, possa nos manter em paz aonde nós nos encontrarmos e que, recorrendo a Ele, nós possamos colocar no fundo do nosso coração os nossos sentimentos para que possamos receber as ajudas necessárias. Que a paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz, hoje, agora e sempre.